Ave Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum ensi ludave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutanse numen. Solve vinclareis, profer lumens et sis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se madrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Livre-Arbítrio, por São Tomás de Aquino. Tradução, edição e notas de Paulo Fontanã e Bernardo Veiga. Editora Edpro, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Assim como caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, se é possível, via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão no descritivo e é muito bem-vinda qualquer mínima quantia. Assim como curtam, inscrevam-se, compartilhem, comentem. Tudo isso gera engajamento e faz com que o YouTube dissemine esse conhecimento para mais pessoas, fazendo com que ele chegue mais longe e ampliando também o meu trabalho. Muito obrigada a todos pela presença e uma boa escuta. Questiões disputate de veritate. Questão 24. E também é possível ajudar o canal comprando livros pela lista da Amazon. Caso tenha algum livro que você gostaria que fosse lido e não esteja na minha lista, também é possível pedi-lo. Eu incluo na lista, você o compra e ele chega até mim e nós leremos. Muito obrigada a todos mais uma vez. Questiões disputate de veritate, questão 24, artigo 6º. Sexto. Pergunta-se se o livre-arbítrio é a vontade ou outra potência distinta da vontade. E parece que é outra potência. Argumentos. Com efeito, aquilo que se predica essencialmente de algo não se deve ser posto indiretamente na sua definição, assim como o animal não se coloca indiretamente na definição de homem. Ora, a razão e a vontade são postas na definição de livre-arbítrio, pois se diz faculdade da vontade e da razão. Logo, o livre-arbítrio não é razão ou a vontade, mas outra potência distinta de cada uma.
Além do mais, as diferenças das potências são conhecidas segundo as diferenças dos atos. Ora, eleger, que é o ato do livre-arbítrio, é outro do que o querer, que é o ato da vontade, como evidencia o filósofo no livro 3º da Ética. Logo, o livre-arbítrio é outra potência distinta da vontade. Além do mais, na denominação de livre-arbítrio, arbítrio se põe em abstrato, mas livre em conceito. Ora, arbítrio é da razão e livre da vontade. Logo, isso que é da razão convém essencialmente ao livre-arbítrio, mas o que é da vontade convém como de modo denominativo e atual, e assim o livre-arbítrio parece ser mais da razão do que da vontade. Além do mais, segundo Damasceno e Gregório de Nazianzo, possuímos o livre-arbítrio porque somos racionais. Ora, somos racionais porque temos a razão. Logo, porque temos a razão, possuímos o livre-arbítrio. E assim parece que o livre-arbítrio é a razão. Além do mais, assim como é a ordem dos hábitos, também é a ordem das potências. Ora, o ato da fé, que é o hábito da razão, é informado pela caridade, que é o hábito da vontade. Logo, também o ato da vontade é informado pela vontade, e não o inverso. E assim, se o ato do livre-arbítrio for de uma das duas potências, a saber, da vontade e da razão, de uma como do que se elege e da outra como do que informa, parece que será da razão como do que se elege. E assim o livre-arbítrio é essencialmente a razão, e assim é uma potência distinta da vontade. Ao contrário. É o que diz Damasceno no livro 14 sobre a fé ortodoxa. O livre-arbítrio não é outra coisa senão a vontade. Além do mais, diz o filósofo no livro 3º da Ética que a eleição é o apetite deliberado. Contudo, a eleição é um ato do livre-arbítrio. Logo, o livre-arbítrio é potência apetitiva. Ora, não é o apetite inferior que se divide em irascível e concupiscível, pois assim os animais irracionais teriam o livre-arbítrio. Logo, é o apetite superior. E esse é a vontade, segundo o filósofo no livro 3º de Da Alma. Logo, o livre-arbítrio é a vontade. Respondo dizendo que alguns dizem que o livre-arbítrio é uma terceira potência distinta da vontade e da razão, e por causa disso eles veem que o ato do livre-arbítrio, que é eleger, é diferente do ato da simples vontade ou do ato da razão, pois o ato da razão consiste, de fato, apenas na cognição, porém a vontade tem seu ato em relação ao bem, que é o fim, e o livre-arbítrio é relativo ao bem, que se dirige ao fim. Logo, assim como o bem, que é relativo ao fim, origina-se da noção de fim, mas o apetite do bem se origina do conhecimento, assim dizem que, de uma certa ordem natural, a vontade procede da razão, e dessas duas se origina uma terceira potência, que é o livre-arbítrio. Mas isso não pode ocorrer de modo conveniente. Com efeito, o objeto e isso que é da razão do objeto pertencem à mesma potência, assim como a cor e a luz à potência da visão. Contudo, toda a sua noção de apetibilidade é relativa ao fim, que, enquanto tal, é fim. Por isso, não pode ocorrer que o apetecer o fim e o que é relativo ao fim sejam potências distintas. Tampouco essa diferença pela qual se apetece absolutamente o fim, isso que é relativo ao fim, em ordem a outro, pode induzir uma distinção nas potências apetitivas. Tampouco essa diferença pela qual se apetece absolutamente o fim, isso que é relativo ao fim, em ordem a outro, pode induzir uma distinção nas potências apetitivas. Pois a ordenação de um a outro insere no apetite, não por si, mas pelo outro, a saber, pela razão, de quem é próprio ordenar e comparar. Por isso, não pode haver diferença específica que constitua uma espécie de apetite. No entanto, se eleger for um ato da razão ou da vontade,
O filósofo parece deixar isso sob dúvida no livro terceiro da Alma, De Anima, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Sustentando, porém, que de alguma maneira é uma mesma de ambas as potências, dizendo que a eleição é o intelecto apetitivo ou o apetite intelectivo. Ora, ele diz que é apetite no livro terceiro da Ética, definindo que a eleição é o desejo previamente deliberado. De fato, isso é verdadeiro, e ele demonstra o mesmo objeto, pois, assim como o bem deleitável e honesto, que tem natureza de fim, são objetos da potência apetitiva, assim também o bem útil, que propriamente se elege. E é claro pelo nome, pois o livre-arbítrio, como foi dito no artigo 4º desta questão, é a potência pela qual o homem pode julgar livremente. Ora, diz-se que o princípio de algum ato a realizar de algum modo não é necessário que seja princípio daquele ato absolutamente, mas significa que é de algum modo seu princípio. Como a gramática, na medida em que se diz ser uma ciência do falar retamente, isso não significa que seja absolutamente o princípio do falar, porque sem a gramática o homem pode falar, mas a gramática é o princípio da correção da fala. Assim também a potência pela qual julgamos livremente não se entende pela qual julgamos absolutamente, que é da razão, mas a que faz a liberdade ao julgar, que é da vontade. Como a gramática, na medida em que se diz ser uma ciência do falar retamente, não significa que seja absolutamente o princípio do falar, porque sem a gramática o homem pode falar, mas, sendo a gramática o princípio da correção da fala, assim também a potência pela qual julgamos livremente não se entende aquela pela qual julgamos absolutamente, que é da razão, mas a que faz a liberdade ao julgar, que é da vontade. Por isso, o livre-arbítrio é a própria vontade. No entanto, não a nomeia absolutamente, mas em razão a algum ato dela, que é eleger. Respostas aos argumentos. Respondo dizendo que, porque o livre-arbítrio não nomeia a vontade absolutamente, mas em ordem à razão, então, para significar isso, a vontade e a razão são postas na definição de livre-arbítrio. Respondo dizendo que, ainda que eleger seja algum ato distinto do querer, porém essa diferença não pode induzir a distinção de potências. Respondo dizendo que, ainda que o juízo seja razão, porém a liberdade de julgar é imediatamente da vontade. Respondo dizendo que dizemos racional não só pela potência da razão, mas pela alma racional, cuja vontade é uma potência. E assim, segundo somos racionais, dizemos que temos o livre-arbítrio. Porém, se o racional fosse tomado da potência da razão, a dita autoridade significaria que a razão é primeira na origem do livre-arbítrio, não, porém, o princípio imediato da eleição. E respondo dizendo que a vontade move, de certo modo, a razão, imperando o seu ato. E a razão move a vontade, propondo o seu objeto, que é o fim. E então, cada potência pode ser informada de alguma maneira pela outra.